Todos nós temos características masculinas e femininas, tanto homens quanto mulheres. Todos nós temos isso. E isso é fantástico. Abrace a todas essas características. Não podemos esconder parte de nós mesmos. Você deve ser quem você é e se expressar da sua maneira. Porém, no vídeo de hoje eu vou mais profundo nessa ideia. Porque é muito importante, tanto homens quanto mulheres, saberem a diferença entre masculinidade tóxica e masculinidade. Porque sim, ser um homem masculino é uma coisa boa. Devemos admitir aqui, e eu não estou exagerando, mas a mensagem que circula por aí nos dias de hoje é que ser um homem masculino não é uma boa coisa. E eu digo isso por experiência própria, porque sou uma pessoa sensível que fala com muitos homens e eu sinto que de certa forma eles escondem ou tentam inibir as suas características masculinas positivas. É de extrema importância que nós saibamos a diferença entre masculinidade tóxica e masculinidade, porque as duas existem. Muitas vezes, por justamente não saber essa diferença, acabamos inibindo as nossas características masculinas positivas, quando em realidade elas deveriam ser exaltadas para benefício tanto do homem quanto da mulher. E outra vez eu sei por experiência própria que conheço muitos homens que são seres humanos excelentes, pessoas incríveis, mas muitas vezes ficam com medo de demonstrar as suas características masculinas, com medo de serem retratados como ogros, ou que esse comportamento é a raiz de todo o mal no mundo. E isso é uma coisa que não poderia estar mais longe da verdade. Então, como eu posso ser um homem masculino? Porque de fato é importante ser um homem masculino para criar essa polarização com a mulher feminina. O homem, pela sua natureza, toma riscos, lidera. São características masculinas tomar riscos e liderar, ter um propósito na sua vida, se dedicar, cultivar e mostrar esse propósito para o mundo inteiro. Você consegue ver aqui na sua frente qual é o meu propósito, mas existem bilhões de propósitos. Qual que é o seu? E o homem deve se conectar com isso. Não é simplesmente conhecer mulheres, se conectar com elas e ter relacionamentos. Embora esse seja um dos propósitos mais importantes na vida de qualquer homem. Mas o que é dentro de você que você não está cultivando, expressando e colocando para o mundo afora? Muitas vezes nós temos essas barreiras internas em nós que devemos quebrá-las. E você deve guiar a sua vida pelas suas paixões, pelos seus interesses. E mais importante de tudo é saber dividir isso com outras pessoas. Porque isso te fará uma pessoa mais atrativa e mais masculina. Ser esse homem nice guy, como já falamos em alguns vídeos anteriores, não é um bom comportamento. Porque basicamente ele não é um cara legal. Ele somente faz isso porque ele acha que dessa maneira ele consegue atrair mais mulheres. Ele se torna mais feminino porque tem medo de ter um comportamento masculino. E nas raras situações, quando ele acaba entrando em um relacionamento com uma mulher e se comportando assim, ela acaba dominando ele. E o relacionamento não funciona. Ela acaba se sentindo ressentida, não gostando dela mesma. E o que ela faz? Ela se livra dele e coloca toda a culpa nele. E ela está certa em fazer isso, porque na verdade ele não agiu de forma masculina. Mas aqui está a importante realidade. As mulheres que estão em sintonia com elas mesmas sabem diferenciar a masculinidade tóxica da masculinidade. Porque no final nós somos partes da natureza. E a natureza dita que uma mulher feminina é atraída por um homem masculino. Essa mesma natureza dita que o homem masculino toma todos os riscos possíveis. Desde dizer oi para uma mulher, querer conhecê-la, criar uma conversa física onde os dois juntos podem transformar isso em um relacionamento amoroso. Isso é o que um homem masculino faz. Ele guia a sua própria vida pelos seus próprios interesses e pelas suas próprias paixões. Assim, ajudando a mulher e despertando nela os seus próprios interesses e as suas próprias paixões. E não tem nada mais saudável e sexy que isso. Tanto para o homem quanto para a mulher. Não, tem algo mais saudável e sexy que isso. Não tem mimimi, né? Sem mimimi sempre. Sem mimimi. Alguma vez você já mentiu sobre algo estranho que você faz?
Já mentiu sobre o seu trabalho ou sobre a sua altura? Ou até mesmo evitou uma situação onde provavelmente você sabia que se iria dar mal? Por que fazemos isso? Fazemos isso porque nos preocupamos com a opinião das outras pessoas e nos sentimos constrangidos. Constrangimento vem de tentar controlar como as outras pessoas nos veem. Você pode ter 30 anos de idade e amar cartinhas de Pokémon. Aí mais você pensa: eu não vou falar pra ninguém que eu gosto de cartas de Pokémon porque eles vão pensar que eu sou nerd. Então eu vou esconder esse meu hobby. Dessa mesma maneira se aplica para nossas manias, para os nossos erros, para coisas que não somos bons e áreas onde provavelmente nós seríamos rejeitados. Nós escondemos o que não queremos que as outras pessoas saibam de nós e nos conformamos em ser aquilo que as outras pessoas querem que nós sejamos. Ao invés de se focar na percepção das outras pessoas e ficar constrangido com o que elas podem pensar de nós, foque na sua percepção se você está vivendo ou não conforme os seus próprios valores. Exceto se você joga Pokémon, né? Por exemplo, se você tem uma coleção de cartas de Pokémon, obviamente você gosta daquilo. Seja porque a sua mãe te deu quando você era pequeno, ou seja por nostalgia. Se você se preocupa com a sua opinião, você não vai esconder a sua coleção, independente do que qualquer um vá pensar. Talvez você tenha um crush que você tem muita vontade de sair. Focar no que as outras pessoas vão pensar de você vai te fazer travar. Oh meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim quando descobrirem que eu tive um encontro negado? Eles vão rir da minha cara. Se orienta, irmão. E se você focasse nos seus próprios valores? Fazer aquilo que você quer e ser honesto mesmo quando a situação é desconfortável. Você convidaria seu crush para sair. Talvez não sairia com ele, mas pelo menos você teria vivido pelos seus valores. E não importa o que vão falar de você, você pode se sentir orgulhoso de você mesmo. O ponto é, quando você vive pelos seus próprios valores, você nunca mais se sente constrangido. Não importa se você é mandado embora do seu trabalho, se você escorrega na rua, se você apanha numa briga ou se você toma um toco daquele menino ou daquela menina que você gosta. Nenhuma dessas situações é prazerosa, mas você não precisa da dupla penalidade de se sentir constrangido. A sua tentativa de viver conforme os seus próprios valores é o que importa. Tome responsabilidade, corrija o seu comportamento e siga em frente. Agora, se você tem características que te constrangem, como sua aparência, sua altura ou sua idade, isso são coisas que você nunca vai poder mudar. Você não pode viver uma vida por um valor que você não pode controlar. Mesmo que exista algo que você não goste em você, tenha controle sobre aquilo. Você vai se sentir mais aliviado quando aceitar a pessoa que você é. Agora, isso não é desculpa para desistir de melhorar em nome da autoaceitação. Alguns momentos de constrangimento valem a pena para nos lembrar que não estamos vivendo de acordo com nossos valores. No caso de você ter ganhado uns quilinhos extras e estar fora de forma, um momento de constrangimento pode te ajudar a te lembrar que você precisa ter uma vida mais saudável. Ou falar sobre o seu trabalho que você tem vergonha pode te lembrar que você tem que correr atrás daquele trabalho que você almeja. O ponto é, tenha claro os seus valores e viva de acordo com eles. Deixe a percepção das outras pessoas ser apenas ruído de fundo. Isso também não significa ignorar a todos completamente e se tornar um megalomaníaco. Por exemplo, se um dos seus valores é ser gentil e você recebe comentários de que você continua magoando as pessoas, provavelmente está na hora de fazer um ajuste. Mas lembre-se, há 7 bilhões de pessoas no mundo, com 7 bilhões de opiniões diferentes. Você não vai conseguir agradar a todos. Quando você receber comentários de outras pessoas, foque no que é certo e não em tentar agradar a todos. Em outras palavras, pare de tentar ser uma pessoa normal nos olhos de todos e pare de tentar controlar a opinião de estranhos. Ao invés, descubra os seus próprios valores e viva por eles. Seja você mesmo seu maior crítico, independente do público. Cometa erros, falhe em público e deixe as pessoas rirem de você. Você não tem nada a perder se você estiver tentando fazer a coisa certa. Você não tem razão nenhuma de se sentir mal. Domine seus erros, suas estranhezas e suas ações não tão populares. E você será livre. Sem mimimi. Tamo junto. Homem sem mimimi. Este vídeo é curto e direto para vocês. A maioria dos conselhos sobre relacionamentos que você encontra na internet são simplesmente incorretos. São incorretos porque eles são baseados no medo e em proteger o seu ego. Se você não quer ser rejeitado nunca, este não é o canal para você. Agora, se você quer criar um amor pela rejeição, porque você sabe que todas as vezes que você é rejeitado você aprende algo novo e sabe que é só uma questão de tempo e de números de rejeições para você obter o seu sucesso nos relacionamentos, então você está no lugar certo.
Se você está tentando criar interações indiretas que escondem as suas intenções, os seus desejos, que enganam, que manipulam, que tentam proteger o seu ego, você está prejudicando a si mesmo. Você está se colocando no caminho do fracasso. É claro que talvez você consiga trazer uma mulher para a cama no curto prazo, mas você não vai ter sucesso nos seus relacionamentos. Todas as vezes que você tem uma atitude baseada no medo, você está prejudicando você mesmo psicologicamente. E isso te devora por dentro. E isso, claro, sem falar em toda essa objetificação da mulher, essa manipulação e todas essas merdas que você escuta esses gurus de relacionamento falarem por aí na internet. E eu não estou dizendo que você deve escutar simplesmente o sem mimimi, mas você não deve escutar esses gurus de relacionamento por aí. Isso somente vai te confundir. Se você quer conselhos que funcionam na prática, no dia a dia, estude psicologia, leia sobre ciência, leia sobre Ellen Fisher, que fez a sua carreira inteira estudando sobre relacionamentos e amor. Não esses gurus aí que vão falar qualquer coisa que você quer ouvir e não desenvolver o seu potencial nos relacionamentos. Ou esses caras que vão falar, mas esses caras do sem mimimi não sabem de nada. O que eles sabem sobre sedução, atração? Você quer falar com mulher na rua? Mulher na rua nunca funciona, você tem que ir pra balada pra falar com mulheres. E eu posso ficar por 1 hora aqui falando sobre esse tema, de como as baladas são terríveis para conhecer mulheres. Inclusive já fizemos um vídeo sobre esse tema e você pode ver clicando aqui. Mas o ponto é que as baladas são os piores lugares, eu repito, os piores lugares para se conhecer uma mulher. Essa ideia de que o homem deve ir para uma balada para conhecer uma mulher é uma das maiores mentiras já contadas na história. O propósito da balada não é esse. O propósito da balada é fazer você gastar dinheiro na entrada e fazer você gastar dinheiro no bar. Se o propósito da balada fosse fazer você conhecer mulheres, a luz seria mais clara, a música seria mais baixa para você poder realmente ter uma conversa com alguém. Além, claro, do fato daquele todo julgamento de quem está no camarote, que bebida que você está tomando, quem conhece o DJ e todas essas imagens falsas que as pessoas colocam em si mesmas dentro de uma balada. Esqueça tudo isso, seja direto e coloque-se em situações diariamente onde você pode conhecer mulheres e fale com elas. A partir desse momento, deixe as coisas fluírem naturalmente. Existem bilhões de mulheres no planeta, não existe somente uma alma gêmea para você. Existem milhares de mulheres que você poderia entrar num relacionamento e ter uma vida incrível ao seu lado. É fácil de encontrar essas mulheres? Não, não é fácil. Mas é justamente por isso que você tem que ter a liberdade social. Quando você tem liberdade social, você não hesita em falar com uma mulher. Você fala com uma atrás da outra, a rejeição não te para, o julgamento das outras pessoas não te param. Você não tem medo de falar o que está passando na sua cabeça em qualquer momento. E você vai passar por tantas potenciais oportunidades que a partir de um momento você vai perceber que já não é nem mais um esforço conhecer, conversar e criar conexões com mulheres. Liberdade social. E a partir desse momento, meu amigo, é sempre sem mimimi. Não, tranquilo, você me liga. Você tem meu número. Valeu, valeu. Bora gravar, Luiz. Gravar? Hoje é dia de vídeo? É. Ó, tá bom, então vai. Vamos falar sobre o que hoje? Vamos responder perguntas dos seguidores? Tem uma boa aqui. Manda aí, manda aí. Falaram assim: Caro Sem Mimi, venho acompanhando o canal há algum tempo e gostaria de saber como me tornar uma pessoa foda igual vocês mostram diariamente no canal. Como faço? Muito bem, esse é um bom tema. Quer se tornar uma pessoa foda? Vamos lá, vamos falar como nesse vídeo você pode se tornar um homem foda. Ser foda é trocar de camisa na primeira parte do vídeo para a segunda. Não, brincadeira, é que meu mamilo estava aparecendo no shot anterior, então eu tive que trocar de camisa. Mas vamos lá, o que é ser foda? Há um tempo atrás, quando eu tinha os meus movies, e aí, tudo bem? Eu investia muito em ser foda. Talvez pela percepção da pessoa que entra num bar e se pergunta: tá, mas quem é o cara foda aqui? Aí talvez ela me vê vendo isso, tudo bem, tranquilo. Vai pensar que eu sou o foda. Mas a verdade é que ser foda é estressante, sério. Pessoas que são foda têm que ser foda o dia inteiro. Elas não podem ser brincalhonas, bobas ou cometer erros.
Ser foda é a percepção de que você está sempre em controle, sempre tranquilo, sempre suave, sabe o que você diz, sabe o que você faz. Essa é a percepção do que ser foda é de verdade. Quando na verdade ser foda de verdade é ser o Jorge Terras, é ser meu amigo Júlio Botelho, que ao invés de juntar dinheiro para colocar som no porta-mala do carro, foi fazer um intercâmbio para aprender a falar inglês. Boa, Julião. Essas são as pessoas fodas de verdade, porque elas conseguem ser elas mesmas. Elas também conseguem ser bobas, elas cometem erros, às vezes gaguejam quando falam, não sabem o que falar e às vezes falam as coisas erradas e estão tranquilas com elas mesmas, numa situação talvez que eles derrubam a bebida na namorada. Não é, a noite não acabou por causa disso, eles estão tranquilos e sabem quem eles são de verdade. Isso é o que ser foda de verdade é. Porque esse investimento em ser esse cara atraente, que sabe o que faz, que está em controle, que está nas melhores cenas da cidade, que sabe tudo sobre tudo, esse cara nunca vai ser tão foda comparado com aquele outro que simplesmente diz: sim, basicamente eu sou desajeitado, um perdedor às vezes, o cara de fora desse lugar e as pessoas me veem como se fosse um estranho. Todas essas mil maneiras que as pessoas têm de te julgar. E você simplesmente aceita e não se preocupa com isso. A maioria das mulheres do planeta não querem transar com você. Aceite isso. A maioria das mulheres do mundo não vão te olhar na rua e dizer: oh, sim, eu gostaria muito de transar com ele. Claro, vão haver uma meia dúzia de mulheres por dia que vão se sentir atraídas por você. Mas isso não tem nada a ver com você em específico, porque existem todos os tipos de gostos por aí. Então sim, podem haver algumas mulheres que vão olhar pra você na rua e dizer: ah, sim, eu transaria com ele. Mas mesmo assim, isso não importa, isso não te ajuda em nada, a não ser que você vá e fale com a mulher, ao invés de ser esse cara foda que todos ficam olhando pra você. Ser foda de verdade é saber se revelar para outra pessoa. Ser foda de verdade é ser tranquilo, ser desajeitado, ser estranho. Ser foda de verdade é ser natural. Ser foda de verdade é ser sem mimimi. So you know, girl, you know, for shizzle manizo, apizo machizo. Holla at me if you want some all day, baby. See you in the next video. Uma das coisas que falamos muito aqui no canal do Sem Mimimi é como você deve se conectar com as pessoas através das suas vulnerabilidades. Ela não somente é a melhor maneira para se conectar, como é a maneira mais fácil também. Mas aparentemente algumas pessoas não estão sabendo exatamente o que queremos dizer com isso. Então, baseado em um comentário que recebemos no YouTube, alguns vídeos atrás, eu vou ler o comentário para vocês entenderem. Abre aspas. Olha, vocês vão me desculpar, mas mostrar vulnerabilidade é a mesma coisa que demonstrar azarabilidade. Mulher gosta de segurança. Fecha aspas. Então, baseado neste comentário, decidimos fazer este vídeo para mostrar e demonstrar como a vulnerabilidade é a maneira mais fácil de se conectar com as pessoas para criar conexões únicas e verdadeiras. Muitos homens, quando entram no mundo da sedução e querem melhorar as suas interações com as mulheres, entram com um pensamento de que eles têm que ser durões, coração frio, porque assim eles se mostram mais poderosos e também evitam de acabarem se machucando depois nos relacionamentos. Mas o que você descobre, na verdade, quando você se torna um bom sedutor, é que você se torna mais vulnerável. Somente em estar mais vulnerável e aberto é quando você realmente consegue causar um impacto emocional na mulher. É claro que isso no começo pode parecer arriscado, porque você pode ser rejeitado, você pode acabar se machucando. Mas quer saber o quê? Lide com isso. É assim que funciona na vida dos relacionamentos. O homem que abre o seu coração e se apresenta da maneira que ele realmente é, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de personagem, é o homem pela qual as mulheres se identificam de verdade. É claro que existe uma grande diferença entre esse homem e aquele que compartilha todos os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções e coloca todas as cartas na mesa de uma vez só. Mas a mentalidade que se deve ter em qualquer interação que você entra, não somente com as mulheres, é a mentalidade de que você não tem absolutamente nada a esconder. Porque quando você prova e demonstra que você não tem nada a esconder, você cria um espaço com a mulher onde ela se sente livre para expressar todos os seus sentimentos e as suas emoções
com você. Mas como isso pode ser levado na prática? Muitos homens cometem o erro de fazerem perguntas com base em detalhes irrelevantes para as mulheres. Quando? Como? Quando você começou a trabalhar com isso? Quando você começou a estudar isso? Ou, por exemplo, ela diz, eu acabei de voltar de uma viagem de Nova York. E o homem diz, nossa, que legal, meu irmão também já foi para Nova York. Aí ela te olha assim e olha para você e fica, é legal. Conversas irrelevantes, colecionando fatos específicos ou tentando associar fatos em comum. Esses não são elementos de uma conversa interessante e atrativa. Uma conversa interessante e atrativa, ela está localizada por debaixo dessas especificações, por debaixo dessas coisas comuns, e ela está localizada nesse lugar do espaço pessoal da outra pessoa. E a maneira mais fácil para chegar nesse lugar é fazendo a pergunta secreta. Sabe qual é? Por quê? É claro que você também não quer ficar perguntando por quê o tempo todo. Caso contrário, vai parecer um menino de 4 anos que fica perguntando por quê para os seus pais o tempo todo e ninguém aguenta mais o moleque. Mas quando você estiver conversando com uma mulher, oriente a sua mente para colocar a conversa nesse lugar do pessoal, do particular. Por exemplo, quando você estiver falando com uma mulher e ela te diz, eu estudo arquitetura. Pegue-se, note-se a sua mente querendo fazer perguntas do tipo, que faculdade que você faz? Que semestre que você tá? Isso não importa, isso é irrelevante. Pergunte o porquê. Por que você decidiu estudar isso? Por que você gosta disso? E todas as variações dessa mesma pergunta. O que você gosta no curso? O que você gostaria de fazer quando você se formar? Perguntas que mostram as suas motivações, os seus valores, o seu processo de decisão, as suas crenças. Perguntas que mostram as suas emoções. Então, todas as vezes que você estiver numa conversa, na dúvida, pergunte o porquê. O próximo passo, de tão importância quanto o anterior, é você também saber revelar os seus porquês. Muitos homens, quando começam a entender e interagir com as mulheres, eles conseguem entrar nesse campo onde eles têm conversas emocionais, mas simplesmente pelo lado da mulher. E não falam sobre os seus próprios porquês com medo de se revelar. Muitas vezes eles até falam sobre o seu currículo. Eu já fiz isso, eu faço isso, esses são meus hobbies. Mas isso não interessa. Quando você estiver falando sobre você mesmo, você não deve dar simplesmente uma lista de coisas que você faz ou que você já fez. Você deve falar sobre você mesmo. Essas coisas não interessam e não importa o quanto interessante ela seja. Quando a mulher, por exemplo, te perguntar o que você faz da vida, você responde, eu faço isto e esta é a razão. Eu posso falar por mim mesmo, por exemplo. Eu adoro tocar violão e eu adoro fazer filmes, fazer cinema. Porque eu adoro me expressar artisticamente. Eu adoro essa mistura desses sentimentos de medo e excitação que eu posso sentir quando as pessoas vão ver um filme que eu fiz ou quando elas me veem tocar. E a partir desse momento ela consegue se conectar com esse sentimento. Ela entende o porquê de eu gostar daquilo e como aquilo me faz sentir quando eu faço. Lembre-se que o impacto emocional não é simplesmente receber a emoção da pessoa como um psicólogo e não desenhar nenhum tipo de conexão entre os sentimentos. Você deve se conectar com os sentimentos dela. O impacto emocional de verdade vem em trazer a experiência da mulher, colocar as suas experiências também em cima e discutir como essas duas experiências se comunicam entre elas. No caso, por exemplo, que eu citei de sentir medo e excitação, ela pode dizer, por exemplo, eu me sinto assim quando eu apresento um trabalho na faculdade, na frente de muitas pessoas, eu tenho esses sentimentos e essas emoções. E a partir daí nós conseguimos criar uma conexão junta, mesmo que tenhamos interesses totalmente diferentes. E mesmo que talvez as experiências e as emoções não sejam as mesmas, conseguimos desenhar um contraste de emoções, o que também é sempre bem-vindo dentro de uma interação. Você não precisa ser igual a outra pessoa. Você precisa ter a habilidade de poder entender a outra pessoa e fazer com que ela também te entenda. Diga o porquê de você gostar de algo, diga o porquê de você fazer algo, diga o porquê de você ter medo de alguma coisa ou porque aquilo parece difícil para você fazer ou para ser feito para você. Se agora mesmo, por exemplo, você está desempregado e não sabe muito bem o que fazer da vida, não tente esconder isso, não tente fingir que não está nessa posição. Você pode dizer, olha, agora mesmo eu estou num momento de transição, eu não sei muito bem o que eu fazer da minha vida, eu tenho todo esse potencial, mas eu não tenho nenhuma direção. O que ao mesmo tempo é divertido, mas é amedrontador.
Não tem problema nenhum em dizer isso para uma mulher. Nenhuma mulher está procurando o homem perfeito que tem todas as coisas na vida no lugar e sabe muito bem o que vai fazer amanhã. Desde que você esteja mudando, melhorando, crescendo, é um lugar perfeitamente bonito para se estar. Então, revele-se e a outra pessoa se revelará para você. Vulnerabilidade. Sem mimimi. A esse ponto do sem mimimi, muitos amigos e conhecidos vêm pedir conselhos amorosos para nós. E é muito comum receber mensagens do tipo: Luiz, tem essa menina aqui no meu trabalho, às vezes a gente conversa e tal. Ou, Luiz, tem esse cara aqui da academia, às vezes nós flertamos um pouco. E não, para com isso agora. Não existe um homem e também não existe uma mulher. Existe 3,6 bilhões de homens e 3,6 bilhões de mulheres. Todas as vezes que um cara chega pra mim e fala: ó, Luiz, tem essa mulher aqui no meu trabalho, eu venho pensando nela há bastante tempo, a gente conversa bastante, às vezes a gente flerta, mas não é todas as vezes que a gente flerta. Não, para com isso. Se você está falando sobre ela agora pra mim, significa dizer que você deveria ter feito algo há muito tempo atrás, definitivamente há muito tempo atrás. E é por isso que às vezes você se encontra numa situação de que você vai numa festa, essa mulher que você vem pensando meses está nessa festa, um monte de pessoas nessa festa, e aí chega um cara do nada e consegue ficar com ela nessa mesma noite. Aí você pensa: meu Deus, eu fui simpático com ela, eu fui legal, eu fiz coisas pra elas, eu flertei com ela, eu criei esses momentos bonitos juntos, e aí me aparece esse cara e consegue fazer em uma noite o que eu não consegui fazer em 6 meses. Ou 5 anos, né, que é pior ainda. As pessoas veem a atração da maneira errada. As pessoas veem assim: como eu posso atrair aquela mulher? Ao invés de pensar: como eu posso me tornar uma pessoa atraente? Como eu posso me tornar não somente atraente para aquela mulher, mas para mulheres? Ok, eu entendo. Todo mundo já teve essas paixõezinhas. Todos nós já tivemos essas paixõezinhas. Eu também já tive. Eu me lembro na época da escola, quando tinha aquela menina que eu era apaixonado, incrível, e ela destruía o meu coração e eu só pensava nela, e cada dia mais ela se tornava mais incrível. E aqui eu te digo: essa mulher que você pensa o tempo todo, ela só se torna mais incrível a cada dia porque você só pensa nela o tempo todo. Quando você pensa em alguém, você está investindo nela em um nível interno. E quando você investe em alguém, ela se torna mais atrativa, porque tendemos a ter interesse naquilo que investimos. E como você já investiu tanta energia, pensamento e esperança que aquilo um dia aconteça, o valor da aposta fica muito alto. E aí você deixa de ser você mesmo quando você está perto dessa pessoa. E justamente fazer aquilo que poderia fazê-la se sentir atraída por você. Como, por exemplo, ser essa pessoa incrível, ser você mesmo, ser divertido, ser espontâneo e principalmente não se importar com o que os outros pensam. Mas quando temos essa pessoa na nossa cabeça o tempo todo, deixamos de fazer qualquer uma dessas coisas. Quando eu penso naquelas meninas que eu era apaixonado na época de escola e elas nunca me quiseram e elas diziam assim pra mim: Luiz, você pode segurar isso daqui pra mim? E eu dizia: ela gosta de mim, ela mudou de ideia, ela finalmente me notou. E não, ela simplesmente percebeu que eu era o cara que faria qualquer coisa por ela, porque o meu respeito próprio era tão baixo que eu faria qualquer coisa por ela. E aí é o momento que nós tentamos nos convencer que essas atitudes vêm de um lugar bonito, do tipo: eu faria qualquer coisa por ela porque eu gosto dela. E não, essa não é a verdade. Eu faria qualquer coisa por ela porque eu quero que ela goste de mim. Quando uma pessoa nota que faríamos qualquer coisa para fazê-la gostar da gente, o nosso respeito próprio, o nível do nosso respeito próprio vai lá embaixo. E a atração vai junta também. É claro, eu poderia vir aqui e fazer um vídeo de como você pode atrair essa mulher em específico. Eu já, de certa forma, já fiz alguns vídeos nessa linha, né? De como você pode atrair uma mulher ou de como você pode fazer aquela relação se tornar algo a mais. Mas o objetivo não deve ser conquistar essa mulher em específico, mas sim se tornar uma pessoa mais atrativa em geral. Quando você sai por aí para conhecer outras mulheres, você vai perceber que existem mulheres incríveis. Eu repito, mulheres
incríveis, a parte dessa que você fica obcecado. E quando você continua com essa mentalidade de escassez, se martirizando de maneira masoquista, do tipo, ai, essa mulher não gosta de mim, eu não estou preparado para conhecer outras mulheres. Isso é uma loucura, isso é insano, não tenha essa mentalidade de escassez. Deixa eu te dizer o que realmente vai atrair essa mulher. Quando ela perceber que você não está tentando impressioná-la, que você está focado em construir a sua vida de forma fantástica, que você não se importa com o que os outros pensam, você se importa em crescer, em aprender, em construir a si mesmo, que você não se importa se as outras pessoas gostam de você ou se elas pensam. E sabe o que vai atrair essa mulher mais do que qualquer outra coisa? Quando ela perceber que outras mulheres se sentem atraídas por você. Ela vai sentir uma atração por você que ela nunca sentiu antes. E tudo isso que eu tô falando aqui também serve para as mulheres, hein? Tudo isso que eu tô falando. O homem não vai se sentir atraído até que ele veja que você está crescendo, trabalhando em você mesmo, aprendendo, e que outros homens também se sentem atraídos por você. Então a próxima vez que um de vocês aí me mandar uma mensagem no Instagram pedindo conselhos amorosos, esquece isso. Eu quero saber os lugares que você conheceu, as pessoas incríveis que você conheceu, as coisas que você aprendeu. Não uma história sem fim sobre uma pessoa e essa bolha que você se coloca que te impede de conhecer essas maravilhas que existem nos relacionamentos. Porque é sempre sem mimimi. É sem mimimi. Sempre sem mimimi. Valeu. Aí você arranja uma namorada, ela escolheu estar com você porque você está bem fisicamente, porque você se veste bem, porque você sai, porque você se diverte, porque você tem amigos, porque você tem um plano. Mulheres amam homens com um plano, elas se comprometem com um homem com um plano. Mas aqui está a verdade que pode doer em muitos homens. As mulheres não amam quem você é, elas amam o que você é, não quem você é, o que você é. E amor incondicional não existe. Tá, e se eu ficasse gordo, perdesse a minha motivação, ficasse de mimimi? Sim, adivinha o quê? A minha mulher tem todo o direito de sair por aí e encontrar outro cara melhor do que eu. Amor incondicional não existe. Amor incondicional é para os fracos. Bom, na verdade amor incondicional sim existe por animais e por crianças. A sua mulher nunca vai te amar incondicionalmente. Existem condições para o seu amor, para o seu afeto e para o seu respeito por você. E você quer saber o quê? Eu gosto dessas condições. Eu gosto do fato de que se eu vacilar, de eu perder os meus padrões, os meus valores, a minha mulher me dá um pé na bunda. Eu gosto do fato de eu ter que fazer esportes, ir para academia para me manter saudável e me manter apresentável. Eu gosto do fato de eu ter que dar o meu melhor todos os dias. Isso se chama a responsabilidade de desempenho masculino. Você é um homem e se você acredita em amor incondicional, você é um preguiçoso e você é um fraco. Você quer o quê? Uma mulher que vai ficar sempre bonita, apresentável, saudável, em forma, enquanto você fica em casa o dia inteiro jogando videogame no sofá, comendo fandangos o dia inteiro. Se nós fizéssemos isso, seríamos todos homens de merda. Se amor incondicional existisse, se as mulheres nos amassem incondicionalmente, nós poderíamos tornar todos gordos desleixados. Oi, meu amor, eu te amo. Ah, não enche meu saco, me traz outra pizza. Não é assim. Ser um homem de alto valor é difícil, não é fácil. E se isso não fosse suficiente, quando você decide entrar em um relacionamento, você deve criar regras para ele. E regras para você mesmo. Mas como você faz isso? Você não pode tolerar desrespeito. Você deve demandar o melhor da sua mulher e ter essas conversas com ela. Você deve recompensar os bons comportamentos, o que até aí é fácil, não tem problema fazer. Mas mais importante do que isso, você deve corrigir os maus comportamentos. E isso não é fácil. É difícil corrigir os maus comportamentos. Mas é justamente por isso que a maioria dos homens não tem bons relacionamentos com as suas mulheres. Porque eles têm medo de ter essas conversas. Manter um relacionamento saudável não é fácil. E sabe o quê? Você não vai querer fazer isso todos os dias. Você não vai conseguir ser o seu melhor todos os dias. Se vocês têm um problema, este problema deve ser resolvido. Caso contrário, essa fissura cada vez mais vai se abrindo. E quem vai estar de olho ali no canto esperando que isso aconteça? O Ricardão do RH. É isso mesmo. O Ricardão do RH.
O Ricardão do RH quer que você fraqueje. O Ricardão do RH quer que você acredite em amor incondicional. O Ricardão do RH, ele quer que a sua mulher te desrespeite, pra depois ele chegar e vrau em você. Meus amigos, ser um homem de alto valor não é uma coisa fácil. Mas o que acontece com um homem de alto valor é que em determinado momento ele percebe que a mulher não é uma necessidade em sua vida. Mas aqui está o ponto principal deste vídeo. Devemos admitir que por mais que a mulher não seja necessária na vida de um homem, a nossa vida se torna muito mais elevada, se torna muito mais feliz e melhor quando se tem uma mulher confiável, boa e de valor em sua vida. E podemos dizer todas essas merdas que muitos homens dizem de que mulher não presta, que mulher é só dor de cabeça, que mulher é problema, mas no final do dia o homem de alto valor sabe e entende que a sua vida se torna muito melhor, se torna muito mais feliz e mais elevada com a presença de uma mulher de alto valor, boa e confiável em sua vida também. Seja um homem de valor com uma mulher de valor e construa um relacionamento valoroso todos os dias. Porque amor incondicional não existe. Você deve dar o seu melhor para você mesmo e para o seu relacionamento todos os dias. Sem mimimi. Uma das coisas mais comuns que eu escuto de homens é o seguinte: eu adoraria falar com aquela mulher linda que me atrai, mas eu fico um pouco nervoso, eu fico um pouco com medo. E se ela me rejeitar? E se ela tiver namorado? E se ela não quiser falar comigo? Ou homens que dizem coisas do tipo: eu estou aprendendo a flertar, eu estou aprendendo a sedução, mas é um pouco difícil. Eu adoraria chegar nesse vídeo aqui e te dizer: olha, existe esse pequeno segredo, existe esse pequeno truque que vai facilitar na sua evolução de sedução e de flerte. Mas não é assim que funciona. Sim, é um pouco amedrontador, sim, é um pouco difícil. Mas é claro, existem coisas e atitudes que você pode ter que vão facilitar na sua evolução. Mas fundamentalmente, em um certo nível, você simplesmente deve passar essa barreira do medo. Você simplesmente tem que superar essa fase do medo. Mas aqui está a notícia boa. Todas as pessoas que hoje são boas em sedução, em flerte, também tiveram que passar por essa fase. Eu também tive que passar por isso e todas as pessoas que são boas também tiveram que passar por isso. Mas aí você pode se perguntar, ou me perguntar também: mas como eu faço para passar por essa fase do medo? Como eu consigo superar o nervosismo? E aqui está a minha dica. Qual é a porra da outra alternativa que você tem? Qual é a caralha da outra alternativa que você tem? Você vê aquela mulher linda que você se sente atraído e que você quer falar com ela e você pensa: mas eu fico com medo de falar com ela, eu fico encanado. E se ela tiver um namorado? E se ela me rejeitar? Não! Qual é a outra alternativa que não seja essa? Ficar sentado com essa cara patética, cozinhando, com pena de você mesmo, para quando você chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro pensar: eu tive a oportunidade, mas eu não fiz nada, eu desisti de mim mesmo. Não, essa não é uma opção. Você não deveria ser capaz de viver com isso. Isso era o que mais me doía quando eu comecei a entender o mundo da sedução e o mundo do flerte. Quando eu tinha meus 15 aos meus 18 anos, quando eu via uma mulher linda atrás da outra, todas mulheres maravilhosas, que eu tinha muita vontade de falar com elas, porque eu me sentia atraído, mas não falava. O que acontecia nesse momento? Sabe o que acontecia dentro de mim? Uma parte dentro de mim morria, porque eu estava desistindo de mim mesmo. Era doloroso, doía demais desistir de mim mesmo. Doía mais que qualquer outra coisa, qualquer outra situação que poderia acontecer quando eu decidisse falar com uma mulher que eu me sentia atraído. E nesse momento, o medo começou a morrer dentro de mim. Eu comecei a não ter medo de falar com as mulheres que eu me sentia atraído. Eu ainda ficava um pouco nervoso? É claro que eu ficava. Eu ainda tinha um pouco de medo? É claro que eu tinha. Mas sabe o que realmente me dava medo? O que realmente me dava pavor nessas situações? Me dava medo de desistir de mim mesmo. Me dava medo de fracassar nos relacionamentos. Me dava medo de não encontrar uma mulher que realmente eu mereço. Me dava medo de ter que me contentar com um relacionamento bosta, como eu via inúmeros dos meus amigos fazendo. Sim, às vezes poderia ser porque eu talvez estivesse um pouco perdido, um pouco confuso a respeito das mulheres. Mas medo de falar com uma mulher que eu me sinto atraído? Por favor, por favor.
Sim, é claro que às vezes é amedrontador, sim, é difícil de falar com uma mulher que você se sente atraído. Mas outra vez, qual é a porra da outra alternativa que você tem? A outra alternativa é 1 milhão de vezes pior do que isso. Não ser bom em sedução? É claro que vão haver situações que vão ser frustrantes. Vão haver situações onde você sente que o seu coração foi esmagado e jogado no lixo como um pedaço de merda. Mas sabe o que vai fazer você se sentir como se seu coração tivesse sido esmagado e jogado num lixo como um pedaço de merda todos os dias pro resto da sua vida? Desistir de você mesmo. Aceitar que uma das coisas mais importantes das nossas vidas, que são os nossos relacionamentos e as pessoas que nós decidimos nos envolver, não temos total controle sobre isso. E que devemos deixar isso ao destino. O destino tomar conta das pessoas que entram e saem das nossas vidas. Eu não aceito isso. Pessoas boas em sedução não aceitam isso também. Esse é o principal fator que faz as pessoas serem boas em sedução. Não tem nada a ver com ser naturalmente desinibido ou naturalmente bom de conversa. Quase nada no mundo da sedução tem a ver com talentos naturais. Se você está no caminho certo, qualquer um pode chegar nesse nível. Tem a ver com quando as coisas ficam difíceis, você desiste ou não. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: um bom sedutor nada mais é que aquele amador que nunca desistiu. E esse deve ser você. A maneira mais fácil de conseguir fazer isso é ter tanto medo de desistir que desistir nem mesmo é uma opção para você. Se você quer se tornar essa pessoa que passa pelo medo, se você quer se tornar essa pessoa que tem total controle da sua vida de relacionamentos, o ano de 2021 vai ser excelente para nós. Tem livro do Sem Mimimi saindo, tem bootcamp de sedução, tem palestra, tem mentoria e tem muito mais. Acompanhe o canal para você ficar ligado, porque o exército Sem Mimimi está sendo formado. E aqui eu te deixo a última pergunta deste vídeo. Se não for isso, qual é a outra alternativa? Sem mimimi. Hoje vou compartilhar um segredo com vocês. Talvez uma das coisas mais importantes que já saiu da minha boca para vocês, homens. Uma pergunta de extrema importância na sua vida de relacionamentos e amor. Você realmente sabe o que você quer em uma mulher? Se você quer realmente encontrar mulheres maravilhosas, e eu sei que todos vocês querem, e acreditem em mim, elas estão por aí, vocês conseguem encontrar. Mas como você vai fazer uma mulher se sentir especial, se sentir valorizada e que ela realmente vale a pena, se você mesmo não sabe o que você gosta das mulheres? O jeito de se conectar com essas mulheres que você quer se conectar é fazê-la se sentir especial, fazê-la se sentir valorizada pelos motivos que a fazem ser únicas e incríveis. Então, por exemplo, se eu conheço uma mulher, uma das coisas mais importantes para mim é ter senso de humor. Eu gosto de uma mulher que dá risada, que se diverte, que faz piada, que eu posso tirar um sarro dela, que ela tira um sarro de mim. Pra mim isso é incrível. Eu sei que eu gosto disso. Então quando uma mulher demonstra essas características, porque eu sei que eu gosto disso, eu chego nela e falo: nossa, você é incrível, você dá risada, você se diverte, você faz piada. A maioria das meninas fica assim, entediada, chata, sabe? Porra, você se diverte, a gente se diverte junto, eu gosto disso. E aí o que acontece? Bum! Ela se sente especial, ela se sente valorizada, porque ela sabe que eu gosto dela por outros motivos que não sejam somente: nossa, que tetão maravilhoso você tem. E aqui está o ponto. Toda mulher, não importa o que for, não importa o quão gostosa ela for, ou se simplesmente a única coisa que ela quer é sexo. E acreditem, amigos, todas as mulheres querem sexo. Mas elas querem sentir algo a mais, elas querem sentir que existe algum aspecto especial sobre ela. Ela quer saber que você quer algo a mais do que simplesmente uma única coisa. Mesmo que a mulher saia de casa somente com a intenção de: hoje à noite eu quero transar. Somente essa é a intenção dela. E aí você encontra ela através de um aplicativo, você encontra ela no bar, numa balada, e essa é a intenção dela nessa noite. Mas mesmo assim, ela quer sentir que existe algo especial nela. Ela quer realmente sentir que você... ele gosta de um aspecto de mim, ele acha que ele realmente gosta disso de mim. Ela quer sentir que existe algo a mais além de somente o tesão. Agora, não importa se você está procurando uma namorada e quer uma relação monogâmica, ou você quer ter inúmeras namoradas de uma vez. Isso não importa. Se você realmente quer se conectar com uma mulher, ela tem que sentir que: porra, esse cara me entende, ele quer realmente conhecer quem eu sou, ele se importa comigo e ele é curioso sobre mim.
E a única maneira de fazer isso é você ter claro na sua cabeça quais são as características que você realmente ama em uma mulher. Que tipo de mulheres você gosta? Quais são as características que você realmente ama numa mulher? E aí você a faz se sentir valorizada e você a faz se sentir especial por essas características. É simples assim. E aí tá a parte engraçada. Muitas vezes eu pergunto isso pra muitos homens. Falo, o que é que você realmente gosta e procura numa mulher? Aí eles respondem, não sei. Ou eles respondem, eu quero que ela seja legal e que ela seja gostosa. Porra, irmãos, você acha que ela é uma pizza agora, legal e gostosa? Que tipo de mulher vai se sentir especial com isso? Eu gosto que ela tem umas tetas maravilhosas. E ele falou que ele gosta das minhas tetas, eu quero ficar com ele pra sempre. Por favor. Isso é realmente importante, porque se você não sabe exatamente o que você quer e o que te faz feliz, como é que você vai encontrar essa mulher e depois estar com ela? Quem não sabe o que procura, quando encontra, não sabe o que achou. E aqui está a lição de casa desse vídeo. Nos próximos dias, pense em 3 características que você realmente ama sobre as mulheres e que você procura. E aí quando você encontrar essas características, diga isso pra ela. E lembre-se que a 4ª e importantíssima característica é não ter mimimi. Sempre. Medo. É um grande fator quando uma mulher conhece um homem pela primeira vez. E nós homens devemos saber como lidar com esse tipo de situações. Qual é a chave principal para fazer uma mulher se sentir relaxada, tranquila e sem medo de nós homens quando está conosco? Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma das habilidades principais que um homem pode ter. A consciência de si mesmo interna e a consciência externa. Mas também a consciência da outra pessoa, do ambiente e das circunstâncias à sua volta. É de extrema importância você mostrar que você entende o efeito que você causa numa mulher. Porque, por exemplo, você está andando no meio da rua e chega um cara estranho e te fala: e aí, mano, tudo bem aí com você? Que você tem alguma coisinha aí pra mim? Você se sentiria um pouco desconfortável nessa situação. A razão pela qual você se sentiria desconfortável é porque talvez essa pessoa não entende o efeito que ela causa em você. Ela não entende que isso é estranho. Mas aí, por exemplo, se uma pessoa chega pra você e fala: nossa, eu tô me sentindo muito bem hoje, eu tô com uma energia muito louca, como que você tá? Não que você se sentiria mais confortável nessa situação, mas se sentiria melhor, porque pelo menos essa pessoa entende o efeito que ela causa em você. Então uma ferramenta e uma maneira que todo homem deve usar em todas as interações com uma mulher é saber reconhecer a situação. E para isso é preciso prestar atenção no efeito que causamos nas pessoas e no ambiente. A consciência interna e externa é uma das maiores e mais importantes habilidades que todos os homens devem ter. Agora um exemplo mais prático, por exemplo. Você vê uma mulher linda na rua e você decide falar com ela. Aí você chega nela e fala: oi, tudo bem? Como você tá? Tudo de uma vez. Isso não vai funcionar. Agora se você chega pra ela e fala: com licença, e observa qual é a sua reação, porque ela pode ter um comportamento de estranheza, de medo, ou qualquer que seja. Você tem que estar presente, suficiente e consciente no momento para perceber que você sim tem um efeito no comportamento dela. Ela não virou simplesmente para você e disse: oi, sim, estou pronta para falar com você. Se você começa a falar e ter uma conversa esperando que eventualmente ela vai entrar nessa conversa com você, essa provavelmente não vai ser uma boa interação. Mas aí se, por exemplo, eu falo com ela e ela me dá esse olhar de estranheza ou de medo, eu posso dizer: isso não acontece muito com você? Ou eu posso dizer: você é um pouco tímida? Ou até mesmo dizer: eu sei, talvez pelo fato de eu ser um homem alto, grande, te assusta de falar com você no meio da rua. O que eu estou fazendo aqui é reconhecer o medo dela. Eu demonstro que eu posso entender como ela pode estar se sentindo nesse tipo de situação. E eu não me refiro somente em situações de primeiros encontros ou uma situação onde você acaba de conhecer a pessoa. Mas você deve usar essa estratégia, por assim dizer, de consciência externa em todas as etapas do relacionamento, mas principalmente nas fases iniciais, onde vocês estão conhecendo um ao outro e ela não tem essa confiança em você ainda. Agora eu vou dar um exemplo mais pessoal. Uma vez eu saí com uma mulher e o encontro tinha sido bem legal. Tínhamos dado risadas, tínhamos gostado um do outro e ela morava perto do bar onde nós nos encontramos. Eu disse pra ela: eu te acompanho até a sua casa.
Quando chegamos na frente do edifício, eu virei pra ela e falei, você não vai me convidar para subir? Ela me disse, eu provavelmente não deveria. Ela não me disse, não, absolutamente eu não vou te chamar. Ou ela não me disse, não, eu não vou te chamar. Ou algo do tipo. Naquele momento eu senti que eu poderia pensar e entender o que estava passando na cabeça dela. Porque na maioria das vezes, levar um homem para dentro da sua casa pode ser uma situação perigosa. E eu não digo simplesmente pelo fator físico. Mas se, por exemplo, nós começamos a nos beijar e decidimos ir para a cama e ela decide que ela não quer mais fazer isso, o que ela faz nesse momento? Ou, por exemplo, se nós acabamos transando e o sexo não foi tão bom, como que ela se livra do cara num momento desse? E todas essas outras coisas que podem passar na cabeça de uma mulher, essas preocupações, quando ela tem a decisão de deixar a interação progredir ou não. Então, naquele momento que ela me disse, olha, eu provavelmente não deveria, eu simplesmente falei pra ela, olha, nós podemos tomar um vinho e você pode me botar pra fora da sua casa a hora que você quiser. Aí ela disse, tá bom. Eu simplesmente reconheci e entendi o problema que ela tinha naquela situação, que era, ela poderia não saber como ter controle da situação uma vez que eu estou dentro da sua casa. E eu entendo isso, eu demonstrei pra ela que eu reconhecia essa situação. Porque eu entendo que às vezes quando você tem um estranho dentro da sua casa, em algum momento você pode querer que aquela situação acabe depois. E em deixar claro isso para ela, você relaxa a tensão naquele momento. E existem inúmeros comportamentos que nós homens podemos ter para deixar as mulheres mais tranquilas. Principalmente nessas situações onde ela deve tomar uma decisão de deixar a interação progredir ou não. Essa é a mesma razão pela qual, quando você pede o telefone de uma mulher, ela pode pensar, não sei, a conversa foi legal, mas eu não sei se eu deveria dar meu telefone para ele. Ou ela pode te dizer, olha, eu não dou meu telefone para estranhos. E aí, numa situação dessa, eu sempre digo, eu te entendo, você provavelmente deu seu telefone para um cara e ele não parava de te ligar, de te mandar mensagens, te enchendo o saco o tempo todo. E aí você teve que bloquear o número dele, ou pior ainda, você teve que mudar de número. E ela sempre diz, sim, exatamente. Porque acreditem, amigos, isso é uma situação que todas as mulheres já passaram. Um cara que fica o tempo todo enchendo o saco delas. E ela não sabe, ela não te conhece se você é esse tipo de cara ou não. Isso acontece porque ela não tem nenhuma referência sobre você ainda. E essa é justamente a razão pela qual as mulheres normalmente saem e se relacionam com homens do seu círculo social. Porque elas podem fazer uma pesquisa, por assim dizer. Ela pode dizer, olha, provavelmente ele nunca matou nenhuma mulher. Caso contrário, essa informação chegaria até mim. Ele tem um certo calibre social, ele tem alguns amigos, então ele deve ser uma pessoa normal. Dessa maneira, quando você reconhece a situação e entende qual o problema pode ser, tenha consciência dessas coisas. E é aqui quando a sua consciência externa, que é uma extensão da sua consciência interna, se torna uma ferramenta poderosa de sedução. Aqui é quando a sedução vira uma forma de arte e não simplesmente uma série de frases prontas e estabelecidas para você simplesmente levar a mulher para a cama. Tenha a sua consciência externa calibrada, porque assim você consegue navegar em qualquer tipo de cenário de maneira natural, confiante e, mais importante, tirando a pressão da situação e deixando a mulher tranquila e sem medo de estar com você. E aí você já sabe. Sem mimimi, sem mimimi. Ei, você aí, você mesmo. Se você acha que isso é ser um cara legal e isso que as mulheres querem de verdade, você está muito equivocado. Mas fica comigo no vídeo que eu vou lhe explicar. Homens, e aqui eu falo com os bons. Se você é um babaca, esse vídeo não é pra você. Ou talvez seja, né? Quem sabe eles aprendem uma coisinha ou outra aqui e deixem de ser babacas. Mas vamos lá, homens, que por muitas vezes podem se sentir frustrados por não entender a mentalidade feminina.
Ao decorrer da nossa vida nós aprendemos e quase que sofremos uma lavagem cerebral através de filmes, livros, histórias e novelas de que a única coisa que as mulheres querem é um cara legal, o The Nice Guy. E essa é a maior ilusão já criada no mundo. Não, elas não querem um cara legal. Você quer saber o que elas querem dizer quando elas dizem eu só quero um cara legal? Porque elas estão falando em linguagem feminina e nós, homens, muitas vezes não temos nem ideia do que elas querem dizer. Mas eu descobri. E não porque eu tenho superpoderes ou porque eu sou especial, mas simplesmente porque eu gosto de conversar com mulheres e escutá-las. E aqui eu vou contar um segredinho pra vocês, meus amigos. Se vocês ficarem pensando qual vai ser o próximo move sexual pra levar elas pra cama e transar, você nunca vai entender isso que eu estou dizendo. Mas se você fizer o contrário, quem sabe você pode aprender. Enfim, vocês querem saber o que elas querem dizer quando elas dizem um cara legal? É simplesmente um cara que não é um violador, um estrupador, um assassino, um ladrão, um gangster, um traficante, um cara desonesto que ela vai fazer uma pergunta já sabendo que ele vai mentir pra ela, ou um cara agressivo que por qualquer razão vai sentar a mão na cara dela. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem muito cara que são literalmente uns bostas andando na terra. É só você olhar um pouco as notícias hoje em dia. Cara que agride mulher, espanca mulher, deixa a mulher em situações precárias, chega bêbado em casa, deixa o banheiro todo sujo de barba, não consegue descer a porra do assento da privada. Que foi, Luiz? Mano, eu fico puto com esses caras, eles estão prejudicando a nossa classe. Toma um café, vamos terminar esse vídeo aí. Tem que terminar o vídeo, né, velho? Então o que elas querem dizer quando elas dizem que querem um cara legal? Nós, homens, muitas vezes pensamos que é um cara que vai chegar na mulher e dizer: oi amor, eu te comprei flores, te comprei chocolate e uma joia que você vai amar. Não. Elas querem um cara de coragem, um cara de verdade, mas principalmente um cara que tenha culhões. E quando eu digo culhões, eu não tô dizendo aquele cara agressivo que vai sair brigando no trânsito ou na balada. Muito pelo contrário. Tem uma expressão em inglês que basicamente resume toda essa ideia: the shit test. E eu vou ler diretamente do dicionário urbano da internet para vocês entenderem o que esse teste quer dizer. A shit test é o teste que uma mulher realiza em um homem dizendo ou fazendo algo para julgar a reação ou resposta dele. Basicamente para ela descobrir se você é um cara responsa ou não. E o que eu quero dizer com um cara responsa? É um cara de atitude. Porque eu também falo com muitos homens e eles me perguntam: mas o visual importa? E o meu? E se eu tenho 1,60 m? Eu ainda consigo alguma mulher? E se eu não tenho roupas legais? E se eu não tenho carro? Irmão, só tem duas coisas que importam: se você é um cara responsa e se você não é um bosta. Quando você começa a trabalhar em você mesmo, ser uma pessoa inteligente, interessante e verdadeiro com você e as suas atitudes, os seus resultados vão ser outros. E agora eu deixo uma pergunta: você gosta de elogios? Se uma mulher chega pra você e fala: olha, eu gostei da sua camisa, eu gostei do seu corte de cabelo, você se sente bem. Você acha que as mulheres gostam de elogios? Muito mais do que nós. Quanto tempo demora pra você chegar numa mulher e fazer um elogio honesto, sincero e respeituoso e fazê-la se sentir bem? 5 segundos? Olha, com licença, eu só queria te dizer que você tá linda hoje. E aqui está minha mentalidade e a pergunta juntos: que tipo de imbecil não tira 5 segundos do seu dia para fazer outro ser humano se sentir bem? E é aí que nós fugimos dessas merdas indiretas, onde você pode pensar que você está se aproveitando da mulher. Você não está se aproveitando dela, você está dando valor a ela, mesmo que você fale pelo simples fato de que ela é bonita. Mas aí você conversa com ela e descobre que ela tem essas qualidades incríveis e fala pra ela que você gosta dela por causa dessas qualidades incríveis, você está dando ainda mais valor a ela. E aí você pode falar: olha, eu realmente gostei de você, vamos num parque, vamos passear no museu, vamos tomar um chá verde, vamos nos divertir. Você está dando ainda mais valor pra ela. E aí você pode falar: olha, sabe o que? Nós tomamos o nosso chá, nós fomos no parque, nos divertimos. Eu gostei de você, você gostou de mim, você é linda, eu tenho lá minhas qualidades. Estamos solteiros, vamos pra minha casa e se fluir de forma natural, correta, um sexo gostoso, sensacional. Se não tiver no seu tempo e não tiver afim, eu adorei passar o dia com você e quero terminar a noite juntos. E aí você se torna uma máquina de dar valor. É a única coisa que você faz, você dá valor e dá valor. Você deve se sentir confortável e orgulhoso com o fato de que você gosta de tomar chá verde com mulheres, conversar com elas, se divertir, caminhar no parque, alugar bicicletas e passear por aí, dar atenção a elas e transar com elas. Alguém aqui não gosta de alguma coisa que eu acabo de dizer? Você tem que se olhar como uma pessoa que dá valor às outras. Em resumo, se lembre: não seja um babaca,
seja responsa, respeite e trate as mulheres como damas que elas merecem, dê elogios honestos e respeituosos e o mais importante, dê valor a elas. Ou talvez o mais importante, não tenha mimimi. Sem mimimi. Recentemente, em uma das nossas mentorias sem mimimi, e se você quer saber mais informação sobre as nossas mentorias, o link está aqui na descrição deste vídeo. Mas em uma das nossas mentorias, um dos mentorados, um homem perguntou para nós: como que eu faço para criar uma tensão sexual em uma conversa com uma mulher? Eu sinto que as minhas conversas são sempre amistosas, sobre assuntos bobos e corriqueiros. Bom, quem já segue esse canal há algum tempo sabe que eu adoro falar sobre sexo. Então no vídeo de hoje vamos dizer como você pode criar uma tensão sexual em uma conversa com uma mulher. Em geral, o grande problema que os homens têm em criar uma tensão sexual em uma conversa com uma mulher é simplesmente que ela é inexistente. Não existe nenhum tipo de tensão sexual em suas interações. Isso porque a maioria dos homens estão fugindo dos riscos, estão fugindo da rejeição, estão fugindo de emoções negativas, ao invés de tentar fazer dessa interação única e sensacional. Então o que acontece é que justamente aquelas atitudes que os homens poderiam ter para criar a tensão sexual numa conversa, eles acabam fugindo dela. Por exemplo, ele pode se mostrar interessado pela mulher, ele pode deixar claro o que ele sente por ela, ou até mesmo quando essa tensão sexual aparece na interação de forma natural, eles acabam fugindo dela. Por exemplo, quando você está em uma conversa com uma mulher e alguém menciona algo vagamente sexual e aí fica aquele silêncio desconfortável. Este silêncio desconfortável é bom. Busque esse silêncio desconfortável. O que acontece é que a maioria dos homens nesse momento pensa: ai, está um pouco desconfortável essa tensão sexual, é melhor eu mudar de assunto, vamos falar sobre o tempo. E aí acaba destruindo tudo aquilo que foi construído até aquele momento. Então o primeiro passo para se criar uma tensão sexual é, quando se for criada, não destrua logo em seguida com medo, fugindo daquele momento e indo para um assunto mais corriqueiro. Eu lembro uma vez, quando eu era adolescente, no meu último ano de escola, eu estava no churrasco, uma menina chegou do meu lado, colocou a mão na minha perna e falou no meu ouvido: nossa, você é muito gato. O que eu falei? Ah, peraí que eu vou pegar uma bebida. Essa foi a minha solução. Talvez porque eu tinha medo da situação, talvez porque eu tinha medo da tensão sexual, ou medo de não saber o que fazer depois, ou até mesmo medo de uma possível rejeição futura. Mas, diferente da maioria dos homens, eu mudei. Porque a maioria dos homens continuam tendo essas atitudes, continuam fugindo dessas tensões sexuais. Criar tensão sexual não é uma coisa difícil de se fazer. Existem milhões de maneiras de criar tensões sexuais. Nossa, eu adoro do jeito que você fala, do jeito que você se expressa. Você acaba me envolvendo muito na sua conversa. Bum, tensão sexual sendo criada. Ou qualquer outra coisa que a mulher possa falar, por exemplo, que ela use as palavras gostoso, duro, molhado, ou qualquer outras coisas que possam ser mal interpretadas de maneira sutil sexualmente. Aí você simplesmente, e segura o silêncio. Outra vez você acabou de criar tensão sexual. Então, basicamente, tensões sexuais é quando você pensa na mulher de maneira sexual e está disposto a expressar isso para ela, sem fugir do momento, sem fugir daquele pensamento que você acabou de se expressar. Você acabou de criar tensão sexual. Simples. Mas por que a maioria dos homens não fazem isso? Primeiro de tudo porque eles acreditam que ao criar uma tensão sexual com uma mulher, a mulher vai chegar e vai dizer: meu Deus, ele gosta de mim, olha aqui todo mundo, ele gosta de mim, ele está tentando criar uma tensão sexual comigo, olha, ele gosta de mim. Não, isso não vai acontecer. Isso é aquela ideia de quando nós somos criança, que não queremos que ninguém saiba que gostamos daquela menina, não queremos essa atenção sobre nós e ninguém pode saber que eu gosto daquela menina em específico. Mas como adulto, você deve gostar das mulheres. Não existe nada de errado com isso. Como adultos heterossexuais, você deve se sentir interessado por mulheres, você deve se sentir excitado por mulheres. Não existe absolutamente nada de errado com isso.
Existiria se você não se sentisse assim, na verdade. E não existe nenhuma consequência negativa sobre isso. Porque o máximo que pode acontecer, a mulher vai falar pra você: ah, ok, eu não sinto o mesmo que você. E aí você não perdeu nada, porque ela já não gostava de você para começo de conversa. É claro que pode ser emocionalmente estranho falando, mas em teoria você não perdeu nada em termos de relacionamentos. Então, como criar uma tensão sexual em suas conversas com as mulheres? Primeiro de tudo, decida entrar em uma interação para criar uma tensão sexual. Decida entrar em uma interação para ganhar e não para não perder ou não sentir nenhum tipo de emoção negativa, como por exemplo a rejeição. Segundo, não tenha medo do silêncio, não fuja dessa pausa desconfortável, desse silêncio desconfortável que possa haver durante uma conversa. Se a mulher é a primeira a romper esse silêncio, agora ela se mostra interessada, ela se mostra engajada e mais interessada em você de forma geral. Se você é essa pessoa que corta o silêncio falando coisas do tipo: ai, tensão sexual, é melhor eu falar sobre algo corriqueiro, vamos mudar de assunto. Essa é a receita perfeita e a receita mais rápida para a mulher nunca pensar em você de forma sexual e você acabar nunca se envolvendo com nenhuma mulher. Como criar tensões sexuais em suas conversas? Basicamente, essencialmente, tome todos os riscos. Sem mimimi. Hasta luego. Ah, oi. Tudo bem? Eu não tinha te visto aí. Que linda você tá. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sedução. O que é ser uma pessoa sedutora e irresistível? Fica comigo. Fica no vídeo aí. Não vai embora não. Vamos ficar juntinho. Falar sobre sedução. Vem. Recentemente eu fui para um dos países que mais me fascinava e que sempre tive vontade de ir: Cuba. E quando eu viajo, mais que conhecer lugares turísticos, comer a comida local ou relaxar numa praia paradisíaca, eu gosto de conhecer as pessoas, entender como elas pensam e a dinâmica do país. Tá, ok, esse não é um canal de viagem, mas para aqueles que ainda não têm o conceito bem claro na cabeça, viajar é uma das grandes ferramentas de desenvolvimento pessoal que você pode ter. Ok, vamos às vias de fatos. No vídeo de hoje vou falar sobre os 4 pilares da sedução e tudo aquilo que eu aprendi com o povo cubano. Sedução é um poder que todos nós temos, mas algumas pessoas decidem não usar. Sedução é ser charmoso, saber se conectar com a outra pessoa, ter autoconfiança e também ter orgulho. Eu realmente acredito que nós podemos aprender coisas valiosas através da sedução. Mas vamos lá então. Aqui está o primeiro item. Número 1. Desejo. O desejo é saber aquilo que você quer e ter a vontade de ir atrás. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Cuba é a quantidade de pessoas nas ruas. E eu não estou dizendo mendigos ou estilo Avenida Paulista ao meio-dia, pessoas correndo de um lado para o outro para almoçar. Não, estou dizendo pessoas na rua, observando, caminhando ou descansando. Os cubanos interagem uns com os outros nas ruas o tempo todo, mesmo sem conhecer uns aos outros. Eles conversam uns com os outros, eles se provocam, eles trocam olhares. Parece que tem sempre esse desejo no ar entre eles. Eles têm essa mentalidade do talvez. O talvez que eu possa ter algo com você, que eu possa te conquistar. E se eu manter esse talvez vivo, tanto na minha cabeça como na sua, eu consigo completar esse talvez com um desejo. E isso é uma habilidade única de se ter. O desejo é a habilidade de saber reconhecer aonde estão nossos botões emocionais e provocá-los. Quando existe o desejo verdadeiro, mesmo que ele esteja escondido, há a possibilidade da atração. Agora, você precisa saber reconhecer o que a outra pessoa precisa para dar a ela. E quando é feito da maneira correta, é quase impossível de dizer não. Número 2 é a confiança. A autoconfiança é uma coisa que corre no sangue do cubano. É muito normal você andar pelas ruas e ver pais, mães falando com seus filhos menores dizendo: "Mira papi, que rico eres, mira que guapo, mira como mi hijo es lindo, mira como camina, mira como baila". Se você desde pequeno está acostumado a receber todos esses tipos de elogio, isso tem um grande impacto na sua formação e o cubano sabe disso.
Ele sabe que a confiança é uma habilidade extremamente importante de se ter. A cereja no bolo de tudo isso é que em Cuba não existe propaganda, outdoors. É um país comunista. Todas essas coisas que para nós já faz parte do dia a dia. O cubano não tem essa imagem do corpo perfeito, o que é bonito e o que é feio. Diferente de nós, eles não são afetados pela mídia ou por essa cultura do Instagram. Eles baseiam o que é bonito e o que é feio pelas coisas que eles veem na rua e pela quantidade de amor que eles recebem nas casas deles. O cubano é sempre confiante, principalmente com o seu corpo, independente de como ele tenha o seu corpo. E é justamente isso que no final, quando na vida adulta, interfere como você se apresenta em diferentes áreas da sua vida. O número 3 é a linguagem corporal. Como eu disse no item 1, em Cuba as pessoas se olham o tempo todo. Homens a mulheres, mulheres a homens. Eles não estão tentando esconder nada um dos outros. Seduzir e ser seduzido acontece de ser muito mais fácil se você sabe o que a outra pessoa está sentindo. E a sedução acontece no tom da sua voz, numa olhada, o que você diz e como você diz, e às vezes até mesmo um toque. A linguagem corporal é extremamente importante para você demonstrar para outra pessoa o que você realmente quer com ela. Número 4 é a excitação. Para você seduzir uma outra pessoa, você deve ativar o libido nela. E você deve criar esse desejo nela de te dar o que você quer. Mas para isso você precisa se conectar com outra pessoa. E como você faz isso? Você dá a sua total atenção, exclusiva atenção para aquela pessoa naquele momento. Uma das coisas que você mais vê em Cuba, mas principalmente nos homens, é o total inexistente medo da rejeição. Do jeito que eles vão atrás do que eles querem, sem medo nenhum da rejeição. E isso é uma coisa que eu percebi na minha vida, que todas as pessoas mais sedutoras que eu já conheci possuem. O total inexistente medo da rejeição. Tanto homens quanto mulheres. O ponto desse vídeo é que todos nós temos a habilidade de seduzir. Dentro de nós mesmos. A parte mais difícil é saber como usar e quando usar. E aqui está o segredo. Sedução é uma habilidade, independente de como você chame. Persuadir, cortejar, conquistar alguém ou ser charmoso. Ser uma pessoa sedutora é saber usar estes 4 pilares que eu acabo de mencionar. Desejo, autoconfiança, linguagem corporal e excitação. A sedução é uma arte, não é uma ciência. E como qualquer outra arte, ela pode ser ensinada. Mas para você aprender de verdade, desenvolver a sua técnica e ter total controle, você precisa praticar. Eu realmente acredito que a sedução leva à autoconfiança. E a autoconfiança leva ao sucesso. E o quinto fator, que você sabe o que eu quero dizer, você sabe, fala pra mim. Qual que é o quinto fator? Fala. Qual que vai ser o quinto fator? Qual que vai ser? É você não ter mimimi. Quem aqui gostaria de ter uma vida sexual incrível? Tenho certeza que todo mundo. Existem 2 coisas essenciais como homem que você deve entender para ter uma vida sexual maravilhosa. Seja com a sua namorada, com o seu contatinho, com o seu ficante, ou chame como você quiser. E eu confesso que me demorou um certo tempo para poder entender realmente o poder de tudo isso. Então no vídeo de hoje, as 2 coisas que são essenciais para se ter uma vida sexual maravilhosa. Número 1. É ser leve, curioso e sem julgamentos. Uma das coisas mais importantes quando você cria uma conexão com uma pessoa, e nesse caso concreto com a mulher, principalmente nas etapas onde vocês estão criando uma certa intimidade, é perguntar quais são as suas fantasias. É você estar curioso e realmente interessado na pessoa. Você deve querer saber quais são as experiências que ela já teve, as experiências que ela gostaria de ter, os lugares que ela já foi, os lugares que ela gostaria de ir e as coisas que ela já fez. Você deve realmente ser curioso, estar interessado e querer conhecer mais sobre a pessoa. Uma das maiores habilidades que um homem e um bom comunicador deve ter é a habilidade de tomar as coisas de maneira leve. Se você fica preocupado muito tempo dentro da sua cabeça com pensamentos e pré-julgamentos, você nunca vai conseguir estar presente no momento. Mas em fazer isso, existe um ingrediente essencial.
Quando a mulher começar a compartilhar as suas informações e principalmente as suas fantasias sexuais, você não pode julgá-la por nada que ela te dizer. Você não pode tirar sarro, você não pode zombar, rir ou ter qualquer tipo de pré-julgamento. Porque ao contrário, ela não vai te dizer mais nada sobre ela depois. Porque o que acontece com as mulheres, e essa é a parte mais triste da nossa sociedade, a sociedade julga as mulheres por gostarem de sexo e as fazem querer esconder os seus desejos. E o que na verdade as mulheres são tão sexuais quanto nós homens. Elas são lindos seres sexuais. E de muitas maneiras, muitas vezes, são até mesmo mais sexuais que nós homens. Uma certa vez eu estava saindo com uma garota e eu perguntei pra ela quais são as suas fantasias sexuais. E ela tinha a mente um pouco mais aberta e ela me disse de forma mais direta e sincera. Eu perguntei pra ela quais são as suas fantasias sexuais. E ela me disse: olha, uma das minhas fantasias sexuais é que eu gostaria de transar com 3 caminhoneiros atrás de um posto de gasolina na estrada. E aqui eu te pergunto, homem, realmente para e pense um momento sobre isso. Se aquela menina que você tá saindo, aquela menina que as coisas estão caminhando para um relacionamento mais sério, ela te diz isso. Realmente pare e pense qual seria a sua reação. Tá vendo? Se você começa a dar risada, se você começa a se sentir nervoso ou assustado, porque talvez essa é a menina que eu goste e eu quero um relacionamento com ela e ela acaba de me dizer que quer transar com 3 caras atrás de um posto de gasolina, por quanto tempo mais você acha que ela vai confiar os seus segredos com você? E eu não estou dizendo que você deve querer realizar as suas fantasias ou que você deve querer fazer o que ela quer. Mas o ponto aqui é que você não pode julgá-las. Você não pode fazê-la se sentir errada ou fazê-la se sentir equivocada por querer fazer algo do tipo. A resposta certa aqui é simplesmente escutá-la, sentir o que ela está te falando e dizer: olha, obrigado por compartilhar essas suas fantasias comigo. Não dê risada, não faça piadas e não tenha julgamentos. Porque caso contrário, por quanto tempo mais você acha que ela vai compartilhar e te contar os seus segredos e as suas fantasias? E é isso que você quer. Você quer que ela se sinta segura em compartilhar todas as suas fantasias com você. E você não pode julgá-las por nenhuma delas. Assim, você as liberta para se sentir confortável em estar com você. Número 2, de extrema importância. Você deve proteger as fantasias dela. Se ela está te contando e compartilhando as informações mais reais e mais profundas dela, você não deve sair correndo por aí contando para todos os seus amigos. Você não deve sair por aí se gabando porque a sua namorada ou seu contatinho ou o que for quer fazer uma homenagem, ou que vocês vão fazer uma homenagem, por exemplo. Isso é uma coisa entre você e ela. É um segredo de vocês. Conforme vocês se aprofundem nessa intimidade, é algo que vocês dois fazem juntos, você começa a perceber que ela se torna mais segura da sua própria sexualidade. Ela se torna mais confortável, mais livre e mais empoderada. E aí quanto mais ela se abre para você, ela vai chegar a um ponto que ela vai querer saber as suas fantasias. Ela vai querer saber as coisas que você quer fazer. E aí, meu amigo, nesse ponto, a sua vida sexual melhora de uma maneira que ficaria até difícil para eu descrever somente em palavras aqui no vídeo do YouTube. Agora, conforme você começa a fazer essas coisas, você não pode ficar estranho, com medo ou assustado, porque justamente aqui é onde muitos homens com poucas experiências começam a se perder. Isso é uma coisa que você deve trabalhar em você mesmo primeiro, antes de tudo, de começar a conversar e querer descobrir mais sobre as mulheres. A grande chave para tudo isso e a conclusão aqui é: pare de julgar as mulheres por gostarem de sexo. Você pode julgá-las pela maneira que ela trata o garçom no restaurante, se ela fala bom dia pro porteiro do prédio, ou como ela trata as pessoas que ela precisa e as pessoas que elas não precisam. E milhões de outras formas legítimas que você tem, não somente de julgar as mulheres, mas qualquer outra pessoa. Se você quer ter uma vida sexual incrível, é importante que tanto nós homens quanto as mulheres tenhamos liberdade de nos expressar sexualmente os nossos desejos e as nossas vontades, sem nenhum tipo de julgamento. E como sempre,
sem me. O cavalheirismo está morto? Essa foi uma das conversas que eu tive recentemente com um grupo de pessoas. E diferente do que eu faço aqui nestes vídeos, eu gosto de simplesmente escutar as pessoas e observá-las, como elas pensam, e principalmente de onde vêm esses pensamentos. E a conclusão que eu tive neste dia foi que homens e mulheres estão completamente perdidos a respeito do assunto. Então no vídeo de hoje, eu vou simplificar tudo, para que nós, homens e mulheres, saibamos como navegar neste mar de cavalheirismo. Às vezes parece que sim, não é? O cavalheirismo está morto. Especialmente para as mulheres que muitas vezes lidam com homens que têm comportamentos que elas gostariam que eles não tivessem. Mas homens, tranquilos. Eu sei, eu faço parte de vocês, eu entendo. Estamos vivendo tempos confusos a respeito de tudo isso. Mulheres, vocês se tornaram muito poderosas nos últimos anos e fizeram inúmeros avanços. De fato, hoje em dia, vocês se tornaram muitas vezes a renda principal de muitas famílias. E aí o que acontece? Os homens olham para tudo isso e pensam: tá, o que eu devo fazer agora? Existem inúmeros padrões duplos rolando ao mesmo tempo. Aí o homem olha para a mulher e ele pensa: essa mulher ganha o mesmo do que eu, talvez até mais do que eu. Mas todas as vezes que saímos para encontros, é esperado de mim ter que pagar a conta. Eu sinto essa pressão de pagar a conta. Outros homens pensam: eu não devo tratar as mulheres de maneiras diferentes, mas ao mesmo tempo é esperado de mim dar o meu lugar no metrô para uma delas sentar. Outros homens pensam: eu devo tratar as mulheres de maneira igual no meu trabalho, mas é esperado de mim segurar a porta para elas passarem. E os homens estão tentando entender tudo isso, enquanto as mulheres estão reclamando de que eles ainda não entenderam tudo isso. Ao mesmo tempo que querem que eles sejam homens no meio de toda essa mudança. Mulheres, primeiramente com vocês. Parem de reclamar de maneira geral que os homens não são cavalheiros. Muitos homens são simplesmente babacas. Mas esse não é um problema exclusivo dos homens, isso é um problema de pessoas. Existem muitas mulheres babacas também. Vocês têm ideia de quantas vezes um homem ficou segurando uma porta por mais de 10 segundos para uma mulher passar e quando ela passou, ela nem sequer disse obrigado? Existem pessoas sem boas maneiras, existem pessoas que não têm educação. E sem dúvida nenhuma vão haver homens que simplesmente não são cavalheiros. Mas a única coisa que você deve focar como mulher é não reclamar sobre a sociedade de maneira geral e demandar um certo padrão com os homens que você se envolve e com os homens que você decide manter em sua vida. Se é importante para você que um homem abra a porta do carro para você, comunique isso a ele. Importa se ele já não veio pronto para fazer isso? Não o tanto quanto é importante para ele o suficiente para ele começar a fazer isso para você agora. Agora, homens, vamos começar a agir certo. Pare de arranjar desculpas dizendo que a sociedade mudou, que os tempos são outros e que nós não devemos fazer essas coisas para as mulheres. Você é um babaca. Vamos agir certo com as mulheres. Não faça essas coisas porque você acha que deveria fazer ou porque você acha que você tem que fazer. Faça isso porque você se importa. E agora para os homens que estão vendo esse vídeo, se achando acima de tudo isso que eu estou falando, olhando esse vídeo pensando: ah, eu sou um cara foda, eu não preciso fazer esse tipo de coisa. Isso aí eu deixo para outros homens fazerem. Eu jamais faria isso para as mulheres. Não, você é um babaca. Haja certo. Se você faria para sua mãe, então você deve fazer para todas as mulheres. E se você não faz para sua mãe, aí o buraco é mais embaixo. Entenda e aprenda que você deve tratar todas as mulheres da sua vida da melhor maneira possível. Agora, pais, ensinem os seus filhos a agir de maneira correta. Você é a pessoa com quem eles mais vão aprender na vida. Você é o herói deles. Você é a figura masculina principal na vida deles. E não somente dizendo coisas do tipo: ah, você tem que abrir a porta do carro, você deve ajudar com coisas pesadas. Não. Demonstrando isso da maneira que você trata a mãe deles ou outras mulheres que você tem na sua vida. Mães,
Ensinem aos seus filhos a maneira como vocês esperam ser tratadas como mulheres. Vocês são a primeira relação feminina que eles possuem em suas vidas. Os padrões que vocês ensinarem a eles vão traçar todas as suas experiências futuras com outras mulheres. Levante-se e demande dos seus filhos o mesmo tratamento, o mesmo cavalheirismo que vocês demandariam de outros homens. Não trate o seu filho como seu pequeno príncipe. Trate ele como seu guarda-costas. Homens, vou encerrar esse vídeo com vocês, porque no final das contas, isso é uma história sobre nós. Nós somos constantemente ditos o que deveríamos fazer, o que temos que fazer, o que é o certo a fazer. E eu quero que você esqueça todas essas ideias por um minuto. Porque eu acredito que se não temos um forte porquê atrás de tudo isso, essas ideias não vão sustentar na nossa cabeça. Mas quando temos um porquê forte que nos impulsiona a tomar as atitudes certas, aí estamos no caminho correto. E qual é o porquê? Porque você ama as mulheres da sua vida, você se importa com as mulheres da sua vida. Você faria tudo o que é possível e impossível para fazer as mulheres da sua vida se sentirem seguras, se sentirem confortáveis e se sentirem felizes. E você não é aquele cara que a sociedade dita o que você deve ou não fazer. Quem se importa com as normas da sociedade? Esquece essa merda. Esquece essa merda de ideia de como são os homens hoje em dia, como são as mulheres hoje em dia. Você não vai abrir a porta do carro para uma mulher. Você não vai dar o assento no metrô para uma mulher. Você não vai carregar as malas pesadas para uma mulher, ou deixar ela passar primeiro na porta, ou andar na rua com ela do lado dos carros. Você não vai fazer isso por uma mulher. Você vai fazer isso por respeito a todas as mulheres. Isso é um homem de alto valor. Isso é um homem sem mimimi. Falou.